Olá, eu sou o pastor Miguel, pastor da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. Muito bom ter você junto com a gente. Esperamos que você esteja sempre acessando os nossos programas, tanto no Facebook como no YouTube. Esse programa nós chamamos de Momento da Graça, mas também eu quero aproveitar esse momento para avisar as pessoas que os cultos na igreja, apesar de não ser possível no momento ser presenciais, mas estão sendo transmitidos todos os dias normais, quarta-feira às 19h30, domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19h30. E os nossos pastores, você não vai ver só o pastor Miguel, eu vou estar com vocês no domingo de manhã para uma lição sobre o que é ser cristão. Mas nós estamos pedindo para todos os nossos pastores limitar um pouco mais o tempo, porque nós sabemos que as pessoas, às vezes, em casa têm mais dificuldade em se concentrar diante de uma tela, ou principalmente se for no celular, do que quando está na igreja. Mas então, quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, mas esses programas vão estar à sua disposição sempre no nosso canal YouTube e também no Facebook. E também eu quero acrescentar que essa lição e uma próxima, eu quero que você assista na ordem essas duas lições. Nós vamos estar falando sobre coisas que são maiores. E nós vamos estar falando de dois princípios, os dois princípios que Jesus Cristo mais ensinou e mais praticou durante a sua temporada na Terra entre nós e que Ele quer que nós também pratiquemos. Então, nós vamos estar falando inicialmente nessa lição sobre humildade e vamos estar falando na próxima lição sobre amor, que são os dois grandes princípios que Jesus Cristo viveu e ensinou para os seus discípulos. Então, eu quero que você assista todos dois, apesar de que vamos, como se diz, atacar os dois assuntos de formas diferentes. Mas vamos então ao que interessa. Vamos falar um pouco sobre essa ideia de coisas que são maiores. E isso porque nós vamos falar desses dois, os maiores princípios dos ensinamentos de Jesus, mas vamos falar no que significa uma coisa ser maior. Depois nós vamos ter o nosso texto e vamos mostrar algumas coisas muito importantes que Deus quer que nós tenhamos e pratiquemos. Muito bem, você com certeza já ouviu crianças, garotos principalmente, discutindo um com o outro: meu pai é maior do que o teu. E isso é natural. E geralmente, quando se um pai, por exemplo, ouve o seu filho dizendo meu pai é maior do que o teu, ele se enche de orgulho, ele tufa o peito, né? Agora, uma coisa que eu nunca vi foi criança dizendo assim: a minha mãe é maior do que a tua. Eu acho que se uma mãe pegar um filho fazendo um negócio desse, o castigo vai ser forte, vai ser grande. Mas então nós temos essa coisa de o que é maior, o que é a coisa maior. Então nós vamos ler um texto que vai falar sobre maior várias vezes. Nós queremos que você pegue agora a sua Bíblia e leia conosco 6 versos de Mateus capítulo 18, os primeiros 6 versos de Mateus capítulo 18. Diz assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto,
aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, nós temos aqui os discípulos dando uma de menino, dizendo para Jesus, perguntando a Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E quando nós falamos de maior, nós entendemos que nós estamos entendendo que o artigo vai o maior. Não é só um comparativo, não é só uma ideia de um objeto maior do que outro, né? O meu carro é maior do que o teu. Não é esse maior. É o maior mesmo. E eles perguntaram e queriam saber. Provavelmente, ou os que já tinham partido, dos santos que eles conheciam, Moisés, Davi, Noé, Jó, quem é o maior no reino dos céus? Mas eles estavam mais interessados em si mesmos. Nós temos prova disso, porque em outra ocasião, bem mais tarde, 2 discípulos vieram com a sua mãe e queria que ele colocasse os 2 em posições de poder no seu reino. Mas eles fizeram essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Então, lá em cima, no reino do nosso Deus, quem é o maior? E aí Jesus fez uma coisa surpreendente, uma coisa que com certeza os pegou na contramão, porque ele chamou uma criança, colocou, diz a Bíblia, no meio deles, a criança, no meio deles. Essa não é aquela ocasião de Jesus com a criança sentada no colo, não. Essa é a vez que ele coloca a criança no meio deles, homens feitos, adultos, grandões. E ele diz assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes, esse é o verso 3, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja só, ele ainda não responde quem é o maior. Ele coloca a criança lá e ele diz assim, se vocês não mudarem essa cabeça de vocês, se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem como criança que confia no Pai plenamente, sem duvidar, se vocês não fizerem isso, nem entrar vocês não vão. Notaram isso? Ele diz, nem entrareis no reino dos céus. Mas aí ele fala sobre a humildade no verso 4, porque ele diz assim, portanto, aquele que se humilhar como essa criança aceitou numa boa a sua posição, de menor do que os outros, mais baixinho que os outros, menos poderoso que todos aqueles homens que cercavam. Então ele diz, se não vos humilhar como essa criança, vocês nem vão entrar. Mas se for assim, humilde como essa criança, se sujeitar à grandeza de Deus, então aí ele dá a resposta. Esse é o maior no reino dos céus. Não é uma questão de tamanho. Mas entrar e ser grande no reino dos céus é ser como criança, confiar, crer, ter, como nós poderíamos dizer, fé como uma criança, confiança como a criança tem. Mas aí no verso 5, eu tenho uma coisa que eu ainda preciso insistir dentro desse texto, que você precisa conhecer. E quem recebeu uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Criança para Deus tem uma posição elevadíssima. E ele diz então para aqueles homens tão cheios de si, querendo saber quem era o maior, quem era o maioral, quem seria grande, quem seria general no reino dos céus.
Mas ele diz, quem recebe uma criança tal como essa em meu nome, a mim me recebe. E qualquer, aí ele vira e diz o lado contrário. Quem fizer tropeçar um desses pequenos, melhor seria pendurar uma pedra de moinho, uma pedra bem grande, pesada, ao pescoço e lançar e ser afogado no mar. E aí, então, eu quero usar isso para mostrar que Deus tem um lugar especial para crianças. Criança mesmo, criança. Jesus Cristo, então, usou criança para ensinar um princípio importante sobre salvação, mas criança tem uma posição muito especial no coração de Deus. E eu quero mencionar isso, eu quero enfatizar isso pelo seguinte: nós vivemos em uma época em que crianças não são valorizadas como Deus quer. E deixa eu citar primeiramente o seguinte: nós temos movimentos mundiais que, tipo lá nos Estados Unidos, aquele BLM, Black Lives Matter, onde a cor da sua pele é que dita o seu valor. Isso é racismo puro. Mas eles têm isso, que então depende da cor da sua pele o seu valor. Então, você é valorizado se você tem a pele escura. Se você é branco, você não tem valor. Mas eu quero usar isso, nós não vamos discutir essa coisa terrível que está acontecendo no mundo inteiro, esse tipo de racismo. Mas isso demonstra uma coisa importante. Essas mesmas pessoas que promovem valor baseado na cor da pele, mas não dão o menor valor para um bebê no ventre de uma mãe. Porque eles não hesitam nem um instante em assassinar, em abortar forçosamente uma criança. Isso para Deus é gravíssimo. Já é gravíssimo o racismo. Muito, muito grave. Mas pior do que esse racismo é não dar valor à vida de uma criança. Uma criança ainda no ventre materno. E aí eu quero que você reflita sobre o seguinte: essas pessoas só conseguiam enxergar quem era do seu top, do seu nível. Pessoas adultas. Inclusive, a gente reconhece que na própria cultura judaica daquela época, a criança não era bem gente enquanto bebê, não. Mas Jesus Cristo aqui nos revela que toda vida é importante. Toda pessoa tem valor diante de Deus. E as crianças têm um lugar especial. E então nós precisamos compreender que se nós maltratarmos os pequeninos, o preço a pagar é muito caro. Se nós discriminamos alguém pela cor da sua pele, Deus vai requerer isso de nós. Mas muito mais severo será o castigo para aqueles que não dão valor às crianças. E se nós tivéssemos tempo, dentro desse mesmo texto, nós poderíamos demonstrar que nós deveríamos estar muito mais preocupados com crianças abandonadas, com órfãos, enquanto que, permite eu abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa que é uma coisa que me preocupa muito. Eu vejo centenas de amigos preocupados com animais, né, abandonados na rua,
e alimentando e gastando dinheiro. E eu não estou condenando isso, por favor, não vai por aí. Mas eu não vejo esse clamor por gente estar procurando crianças para adotar ou para ajudar. Eu não vejo a mesma preocupação. Então, nós precisamos ver que Deus tem um lugar especial no seu coração para as crianças. E eu quero já dizer para você, meus pais adotaram crianças. Eu e minha esposa adotamos, nós acolhemos. E nós fizemos isso porque nós amamos e sabemos o valor que a vida tem. Então, nós precisamos entender que Deus tem um castigo excepcional guardado para as pessoas que não valorizam os bebês desde a sua concepção no ventre materno até chegar à vida adulta. E enquanto que muitas pessoas estão preocupadas em quem é o maior, muita gente não vai nem entrar no céu, porque não tem as mesmas qualidades que uma criança tem de se humilhar, de admitir: eu sou realmente muito pequeno, não mereço, eu não tenho força, eu preciso confiar. E confiar, nós estamos falando confiar em nosso Deus, em Jesus Cristo. Mas então, eu trouxe esse devocional para você meditar sobre isso, para você pensar um pouco, para você orar, considerar como nós, se Deus pensa dessa forma, como deve ser o nosso pensamento quanto à vida humana, o valor, a preciosidade da vida humana e como nós devemos estar valorizando a vida das pessoas. Então, eu não sei o seu tamanho. Eu não vou me comparar com você, ninguém vai se comparar, ninguém vai procurar saber quem é o maior. O que nós sabemos é que os pequeninos são especiais para Deus e devem ser especiais para nós também. Deus abençoe você e até a próxima ocasião.